João, capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim: Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Deixa eu fazer um contexto aqui disso aqui para vocês. Se você abrir no começo do capítulo, você vai ver que Maria Madalena foi no túmulo cedo. Na viração, na viração não, mas na virada, pelo menos, de sábado para domingo, ela já estava lá. Então, apavorada ficou que, quando não viu nada, nem ninguém no túmulo, foi chamar Pedro e o outro discípulo. E os dois chegaram, e diz a Bíblia no verso 8 do capítulo 20 que eles creram. Creram no quê se Jesus não estava ali? Se eles não viram Jesus, eles creram no poder da ressurreição. A Bíblia diz que se eu não crer no poder da ressurreição, é vã a minha fé. Por isso que lá em Romanos, diz assim: se com teu coração, com a tua boca confessares e com teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é o que nós temos que crer. No poder da ressurreição. Então Jesus continua dizendo ali, mas acontece que ele entra, diz a Bíblia que ele entrou e estavam trancadas as portas. Tem discussão sobre isso aí. Como é que Jesus entrou se as portas estavam trancadas? Nós acabamos de ouvir aqui do Vaguinho que Paulo, lá no capítulo 16 de Atos, teve um terremoto que permitiu que todos tivessem as portas das cadeias destrancadas. Se você voltar 4 capítulos, em Atos 12, tem Pedro, sendo liberto de cadeias e saindo com a porta também aberta da cadeia. Alguns vão dizer: Jesus destrancou. Eu acredito que ele é capaz até de passar pela parede. Mas aqui nós não vamos entrar nessa discussão, não. Por quê? Porque aqui todo mundo tem portas abertas para Jesus, amém? Então, essa fase a gente já não precisa discutir, Não interessa para nós entrar nessa celeuma. E o verso diz assim: Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Até então, só Madalena tinha visto. Porque quando os dois voltaram correndo, ela ficou. E Jesus se manifestou a ela e disse: espera aí que eu ainda não fui glorificado. Mas ela viu. A primeira pessoa a ver Jesus glorificado foi uma mulher. E ela não desconfiava muito antes, porque os 3 estavam crendo antes de ela ver. Mas aqui todos viram. E aí Jesus pôde, depois deles verem, repetir, e dizendo-lhes, e mostrou as mãos ao lado. Então os discípulos se alegraram, e ao ver o Senhor, quando eles viram, Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja dentro de vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então o que nos interessa aqui não é saber como Jesus entrou naquele lugar. O que nos interessa é saber como Jesus foi enviado. Porque nós estamos sendo enviados da mesma forma. Não é verdade? Ele diz: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Como que Jesus foi enviado, meus irmãos? Quero que vocês abram lá em Lucas, capítulo 4. Eu tinha pensado em ler a partir do 18, mas vamos ler a partir do 16. Lucas 4, no verso 16 diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres.
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Como Jesus foi enviado, meus irmãos? Ele foi enviado no poder do Espírito que estava sobre ele. E ele disse para mim e para você: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Essa semana eu completei 47 anos que eu confessei a Jesus. Mas em 1990, eu confessei a Jesus no dia 3 de julho de 78. Mas em 1990, eu já tinha 12 anos de crente, eu ouvi essa palavra de uma forma poderosa, ministrada pelo pastor Moisés, já falecido pastor do Asaf. Aquilo impactou a minha vida e falou assim: caramba, ele disse que obras maiores eu faria, mas eu só posso fazer se eu realmente for enviado, como ele foi enviado, com a mesma autoridade vinda do mesmo poder, da mesma base de sustentação. Ele reconheceu que ele foi enviado assim por Deus. Então Jesus nos revela que sem o Espírito Santo nós não podemos viver, nós não podemos ser igreja, nós não podemos avançar na grande comissão que nos foi confiada. Assim como Cristo dependeu dele para ministrar cura, libertação e salvação ao perdido, nós também dependemos. Então essa é a primeira pergunta que nós respondemos hoje. Por que que isso é necessário? Por que que Jesus, que já é em si ou por si o Verbo de Deus, precisa do Espírito Santo? É porque há um paralelo, muito fácil da gente entender, e que a Bíblia confirma o que eu vou falar agora. Pensa que assim como a semente de um homem precisa ser envolvido pelo óvulo, e dali vida é gerada, assim também a semente da palavra precisa do invólucro do Espírito Santo, e por esse poder dessa junção, vida é gerada. A prova de que eu estou falando é verdade está lá em Lucas 1:35. Existe um ato profético ali, quando o anjo chega em Maria, em Lucas capítulo 1, verso 35, está escrito assim. Cadê? Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. A partir de Maria nós entendemos que Jesus era 100% homem, mas da junção, do envolvimento do poder de Deus através do Espírito Santo, é que vida foi gerada, e ele também, por esse motivo, era 100% Deus. E vidas físicas são geradas assim, mas também vidas espirituais precisam do poder da semente da palavra, e Jesus é o Verbo vivo, ele é a palavra de Deus decodificada em letrinhas. Foi a maneira que Deus estabeleceu para se comunicar ou revelar o caráter do seu Filho, em relação ao qual nós temos imagem e semelhança, porque o propósito eterno de Deus, segundo Paulo diz em Romanos, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E você só pode ter a mente de Cristo se ousar sacar da mesma autoridade que ele teve para falar. Ele sempre agiu na unção do Espírito. E é por isso que o que ele falava tinha vida, tinha autoridade para transformar causa em ordem, como Deus sempre fez, desde o início.
por isso que a gente tem que crer no poder da ressurreição. Porque Ele pode transformar, ou só Ele tem o poder para transformar morte em vida. Se você achar que o seu casamento está morto, Ele pode ressuscitar o seu casamento. Se você achar que suas finanças não tem mais jeito, Ele pode ressuscitar suas finanças. Se as suas emoções estão em frangalhos, se os seus planos estão em ruína, tudo isso Ele pode. Só Ele pode transformar morte em vida. E Ele faz isso no poder do Espírito Santo. É isso que ocupa a mente de Cristo. É isso que nós temos que implantar na nossa mente. Eu preciso do Espírito Santo. Assim como Jesus reconheceu precisar. Ele diz, eu fui enviado assim, e assim eu envio vocês. Eu sopro em vocês, e vida vai ser gerada. A Bíblia diz, e assoprando disse, recebei. O fato é o seguinte, temos mais uma pergunta a responder. Como que nós podemos fazer a junção que gera vida em nós e através de nós? Como que eu gero essa junção aqui em mim? Lá em Colossenses 3,16, Paulo diz, habite ricamente em vocês a palavra de Deus. E tudo que você fizer, seja em ação ou em palavra, seja feito em nome de Cristo, o verbo, a palavra. Pois bem, aí lá em João 14:26, a palavra disse que Jesus enviaria para nós o Espírito Santo, e Ele disse, e Ele vos ensinará e vos lembrará o que eu vos tenho ensinado. Como que Ele pode me ensinar algo que não habita em mim ricamente? Ele pode até trazer, mas como que Ele vai me lembrar se não habita ricamente? Eu não consigo entender uma pessoa que não lê a Bíblia. Você não pode dizer que ama a Deus se não ama a palavra de Deus. Não tem coerência nisso. Meus irmãos, eu tenho o costume de fazer a devocional quando eu acordo bem cedo. Mas às vezes eu perco o horário, como de fato aconteceu hoje. Não deu tempo, eu vim orar aqui, já cheguei atrasado, quer dizer, eu não fiz minha devocional antes. Aí eu fui fazer depois. Mas eu sinto falta de manhã, é igual você sente falta do café. Se não habita Cristo em você, se você não tem comunhão com a palavra, não há o que o Espírito possa fazer para te lembrar, para que você ousadamente seja enviado como Cristo enviou, porque o Espírito Santo não vai colher em você nenhuma semente de poder. Ele não vai ter o que envolver. Então a mente de Cristo, ela é composta pela junção da palavra que habita ricamente em mim. E que vida é gerada através da junção disso no poder e na autoridade do sopro do Espírito. Sem isso não tem jeito de ter a mente de Cristo. Porque Ele disse, olha, eu estou enviando vocês do mesmo jeito que eu fui. Mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que é nossa. Veja que Jesus sempre proclamou e viveu na autoridade do Espírito. Se você abre em Lucas 3, verso 22, está escrito que o povo foi batizado, Jesus também foi. Quando ele sai da água, escuta uma voz, eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu me agrado. Quer dizer, ali, ele recebeu o Espírito que ele enxergou como uma pomba, e a partir daquele momento, daquela aliança confirmada,
ele viu o Espírito e foi capaz de ouvir, não só ele, mas todas as pessoas que estavam ao redor dele foram capazes de ouvir: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aquela unção do Espírito trouxe uma revelação de paternidade e de glorificação ao Deus que se agradou. Pensa, foi na unção do Espírito. Você tem dúvida que Jesus precisou do Espírito? Ele se submeteu. João falou assim: venham aí que eu não sou digno de desatar as sandálias. Quando ele chegou, falou assim: peraí, eu é que devia ser batizado, você... Passo não, deixa acontecer, eu preciso. Eu faço aqui um ato profético no reino físico, que é um símbolo que fala no reino do Espírito, e à medida em que ele sai da água, diz a Bíblia, que ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. Se você for no capítulo 4, você vê quem conduz Jesus ao deserto. O Espírito. Com que propósito? Para ser tentado. Qual era o objetivo final? Vencer a tentação. A Bíblia diz que é o Espírito quem nos convence do pecado. Ou seja, Ele quer vencer com você. Convencer é isso, é vencer com você. É você entrar na comunhão do Espírito, é receber a autoridade dEle, para ser feito por Ele, mais do que vencedor em Cristo. Há uma unção de mistura aliançada entre o poder da semente e o poder do Espírito, que gera vida. É só assim que vida é gerada. Outro dia veio uma frase que eu não sei se eu li ou se veio à minha mente, que é o seguinte: a vida sem Cristo não presta. O que vocês acham disso? É verdade? É verdadeiro isso? A vida sem Cristo não presta? Quem acha que é verdade? Pode levantar a mão, não. Eu vou dizer a vocês, isto é uma mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, uma vida que presta e a verdade. Não. Ele disse: eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a vida, não existe outra forma. Então não existe uma vida que não presta. Ou existe vida, e essa é em Cristo, ou existe morte. Então, a vida que não presta é uma frase que está errada. Não é possível. Você pode perguntar a um pastor o que ele mais odeia ouvir. É que uma ovelha dele saiu do aprisco. Não que saiu do reino. Mudar de igreja, às vezes tem, um chamado. Agora que a pessoa se afastou de Jesus, é uma dor profunda na vida de qualquer pastor. A pessoa acha que ela pode ter uma outra vida que presta fora de Jesus. Mas não existe não, irmão. Porque ele não disse isso: olha, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das vidas que presta, ou a única que presta. Não, ele não disse eu sou a única que presta, eu sou a única forma de vida. E eu escolhi viver na unção e na dependência do Espírito. Assim que eu venci o mundo. Em Lucas 4, a Bíblia fala que Jesus voltou para a Galileia, no verso 14. Voltou para a Galileia como? No poder do Espírito Santo.
E ele foi para Nazaré. E no verso 31, está escrito assim: e Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Uma pessoa quando está no Espírito tem autoridade, não tem? É só assim, irmãos. Jesus era só tudo no Espírito. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. A partir de tudo que nós falamos até agora, o que o Espírito Santo precisa nos lembrar sobre o ambiente e a forma de enchimento do Espírito Santo? Como que isso acontece? Isso nos diferencia de Jesus. É a única coisa em todo esse processo em que nós vemos que há uma diferença entre a condição de Jesus e a nossa. E para nós a solução depende da nossa iniciativa. Eu quero que você vá comigo em Atos, capítulo 2. E nós vamos ler Atos, capítulo 2, a partir do verso 29. Está escrito assim, Atos 2, 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se ao quê? A ressurreição de Jesus. Veja, como rei, ele só haveria de ser estabelecido a partir do cumprimento da vontade de Deus, de ir à cruz e dali por ele ser levantado. A palavra ressurreição no original é ser levantado. Ali foi levantado o rei. Mas tem um detalhe aí, ó. Ele não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Essa é a diferença. O meu e o seu corpo tem inclinação ao pecado. Nós nascemos e fomos gerados em iniquidade. Nós temos a semente da corrupção. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem a semente de Deus. Quando Deus sopra na narina dele, vida é gerada. Vida da qualidade de Deus. A Zoe, a vida espiritual de Deus estava em Adão. Mas com o pecado, a semente foi corrompida. Por isso é que a Bíblia diz que Adão gerou a Sete a sua imagem e semelhança. Não gerou mais a imagem e semelhança de Deus, mas a semelhança de uma semente corrompida que foi passando adiante. Filho de peixe e filho de pecador. Nós nascemos com uma inclinação para o pecado. Então, quando Jesus foi batizado, ali não tinha uma questão a ser resolvida do ponto de vista da ambiência para a habitação do Espírito nele. Automaticamente, quando saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas para mim e para você não é bem assim. Pode acontecer ali? Pode. Mas é necessário que aquele ato venha acompanhado de uma decisão. E essa decisão é a que nós vamos falar aqui agora. Verso 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Derramou o quê? O Espírito. O Espírito não foi aspergido, gotinha não, gente. Foi... É para mergulhar tudo. Para você ser dominado, encharcado, aleluiado, embebecido, querubinizado, sei lá mais o quê. Você pensar aí. O texto continua assim, disse... Bom, vamos continuar do 36. Portanto,
toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Bom, quando ele é Senhor, vamos ver o que acontece. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Essa é a diferença. Jesus não viu o pecado. Aquela unção do Espírito foi automática. Para nós depende do arrependimento. Não existiu avivamento em igreja alguma na história da civilização sem muito choro e arrependimento, sem metanoia, sem mudança de mente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que faz qualquer espécie de pecado, pecadinho, pecadão, o que for, precisa se arrepender. Por isso que a Bíblia fala: não se põe o sol sobre a vossa ira, porque senão você vai dormir, vai acordar cansado, não vai entender por quê. Porque aquela noite o seu espírito ficou ali batalhando contra aquela coisa. Eu quero dizer a você o seguinte: existe um meio que prepara a salvação. Vamos voltar para o nosso texto inicial, João capítulo 20. Por isso que pulou daquela hora do 21 para o 22, tá, gente? Eu falei que o importante, mais importante naquele momento era vocês entenderem o João 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Mas depois, lá em João 20 e 22 está escrito o seguinte: havendo dito, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoarem os pecados, serão os perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Quer dizer, existe necessidade de uma metanoia, de um arrependimento, de um perdão. E a Bíblia nos autoriza, primeiro, e é necessário eu me arrepender na condição de sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e fazia a remissão dos próprios pecados. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado lá dentro. Pode puxar aquela cordinha e trazer um presunto. Tinha que entrar outro para fazer o que ia fazer lá no Santíssimo Lugar, que era promover ele mesmo, chegar diante de Deus: Senhor, eu estou aqui para me arrepender dos pecados que não são meus, são do povo. Arrependimento por transferência. Você tem uma unção territorial na sua casa, na sua igreja, na sua nação. Nós vamos fazer isso aqui agora. Nós precisamos ser uma igreja transformada na mente de Cristo para conquistar a nossa Jerusalém. Nós temos esse desafio, mas nós precisamos de estabelecer o protocolo. Eu só vou na unção do Espírito, mas antes de receber a unção do Espírito, diferentemente de Jesus, que não dependia disso, eu preciso me arrepender e em seguida pedir perdão pelos pecados daqueles que eu quero ver salvos. É isso, meus irmãos. A palavra é essa. Eu quero que você fique de pé agora.